Estamos na Terê FM TV, iniciando mais um programa Atualidades na TV. Ao meu lado, nesse primeiro bloco, eu vou bater um papo com a fisioterapeuta pélvica Gabriela Veiga. Muito bem-vinda ao nosso programa para abordar um assunto tão importante que envolve a saúde feminina. Muito obrigada, Gabriela. Eu que agradeço. Rita, um prazer estar aqui com você hoje, falando dessa área, né, tão linda, né, e tão importante na saúde da mulher, né, que é a fisioterapia pélvica e obstétrica. Pois é, conta um pouquinho dessa história. Por que você resolveu, dentro da fisioterapia, que tem tantas áreas, escolher essa área, uma área muito importante para nós mulheres, claro? Então, eu saí da faculdade, né, gostando de tudo, né? Só que a gente quer se aprofundar, quer ser boa exatamente em alguma coisa, né? Então, eu fiquei um pouco perdida no início, né, sem saber muito bem o que eu ia fazer. E aí, depois da minha maternidade, algumas coisas mudaram também em mim, né? Porque eu senti que eu precisava também de ouvir algumas coisas que poderiam ser diferentes na gestação. E isso acabou mudando um pouco a minha forma de ver, através de exercícios que eu poderia ter feito, coisas que poderiam ter me facilitado na minha gestação e no parto, né? E também foi um ex-profissional, um colega profissional, que nós trabalhamos juntos, e ele foi meu patrão na época, né, e eu estava conversando com ele, que eu ficava meio perdida, sem saber muito bem, assim, caramba, eu quero estudar mais, eu quero me aprofundar, quero escolher uma área, assim, para ser a minha área, né. E aí ele falou assim, pô, Gabi, você tem maior cara de quem ia gostar de fisioterapia pélvica. Aí eu falei assim, sério? Aí nessa semana outra pessoa também falou a mesma coisa, que comentou com ele e ele comentou comigo. Aí, ó, também falaram que você também tem maior cara de fisioterapia pélvica. Aí eu voltei lá nos livros e nos cadernos da faculdade, relembrando das matérias, comecei a pesquisar algumas coisas na internet. E eu falei assim, cara, eu acho que é capaz de eu gostar disso mesmo. E aí, juntando com essa coisa que eu tive na minha gestação, né, uniu muito. E aí eu realmente comecei a estudar, entrei em alguns cursos, depois fiz uma pós-graduação em fisioterapia na saúde da mulher, gostei, aí eu quis mais, eu fiz outra pós-graduação em fisioterapia pélvica e obstétrica. E aí tô ainda, né, em cursos que a gente precisa estar sempre estudando, Sim. sempre se atualizando, né? E é uma área que hoje realmente, e Edson, que foi a pessoa que me falou na época, né, ele estava certo, porque realmente é a minha cara, né? Assim, eu adoro. E você é referência na cidade, né, nesse assunto, né? Agora explica pra gente, Gabriela, o que vem a ser a fisioterapia pélvica voltada para a saúde da mulher? Então, a fisioterapia pélvica, ela é uma especialização dentro da fisioterapia, né, que tem o cuidado, que tem um olhar para a saúde íntima da mulher, né. Então, a gente vai estar aí cuidando das disfunções da região pélvica, né, cuidando, tratando ou prevenindo, que também temos como fazer a prevenção. Mas, além disso, como você estava falando anteriormente, você também atende mulheres, um grupo de gestantes, é isso? Sim, sim. Que o objetivo seria... Então, a fisioterapia voltada para a obstetrícia, ela trabalha muito essa parte do corpo da gestante para a gestação, com desconfortos comuns decorrentes da própria gestação, por alterações posturais e por alterações hormonais e tudo que acontece na mulher na gestação. E prepara essa mulher para receber, né, essas transformações que vão ocorrer no seu corpo e também para prepará-la para o seu momento do parto, né, melhorando a sua mobilidade pélvica, melhorando o canal vaginal, né, que a gente precisa estar ali alongado para uma parto via vaginal. Ou então, para uma cesárea, a gente também indica a fisioterapia obstétrica, porque a gestação é um dos eventos que mais sobrecarrega o assoalho pélvico. Então, ele é indicado para qualquer via de parto, né? Então, a gente precisa estar aí atuando nas gestantes para prevenir disfunções, como disfunções miccionais, como perda de urina, que é muito comum ocorrer na gestação. Segundo a Sociedade Brasileira de Urologia, 40% das gestantes perdem urina. Então, assim, é muito grande, né? Então, algumas já viam previamente com essa disfunção, outras já acabam desenvolvendo na própria gestação. E a gente tem como estar atuando nisso, né? Por isso que ela é indicada para qualquer via de parto, né? Para justamente estar atuando de forma preventiva ou então tratando alguma disfunção. Quando a mulher tem esse tipo de desconforto durante a gravidez, após o nascimento do bebê,
o corpo dela volta a funcionar normalmente no sentido da urina ou não? Então, normalmente, quem já tem uma perda de urina na gestação acaba levando para um pós-parto, porque os músculos estão ali sobrecarregados, fragilizados, e aí a gente precisa estar reabilitando no pós-parto, né? Ou então na mesma gestação a gente já consegue estar atuando, porque a gente pode ajudar a ter uma reabilitação melhor e mais rápida no seu pós-parto. Uhum. Isso é aquele nome que a gente ouvia, a gente que é um pouquinho mais velho, o tal da bexiga nervosa, é isso ou bexiga nervosa é outra coisa? Não, bexiga nervosa é outra coisa. É outra coisa. Eu vi que você trouxe aí como é o nome disso? É uma pelve. Uma pelve, né? E eu sei que você vai dar umas dicas aí pra gente. Mas antes eu queria te perguntar, por exemplo, quais são as disfunções que podem ser tratadas na mulher? Em relação a assoalho pélvico. Isso. Então, a gente está atuando dentro da fisioterapia pélvica disfunções do assoalho pélvico, né? O assoalho pélvico, ele é o nosso chão, né? Ele fecha aqui a nossa pelve inferiormente e ele é composto por músculos, fáscias, ligamentos que vão dar aqui um suporte, um sustento para todo o conteúdo aqui pélvico, né, e abdominal que nós temos. Então, ele é uma função bem importante, né? E aí, a gente tem no nosso assoalho pélvico 3 orifícios, né? Temos a uretra, por onde sai o xixi. Temos o canal vaginal, por onde o bebê nasce num parto via vaginal, por onde a mulher tem uma penetração durante uma relação sexual, por onde um ginecologista coloca o espéculo num exame também, né, de rotina. E temos um outro orifício que é a região anal, para poder ali expelir as nossas fezes e gases. Então, as disfunções que a gente vai estar atuando vão sair dentro dessas que estão envolvendo essas regiões, né? Então, temos disfunções miccionais, disfunções ginecológicas e disfunções coloprocto. O que seria uma disfunção ginecológica? Uma disfunção ginecológica, por exemplo, pode ser uma disfunção sexual feminina, né? Nós temos aí o vaginismo, que é uma contração involuntária do canal vaginal, do finalzinho do canal vaginal, que a mulher tem dificuldade na penetração, sente muita dor na penetração no ato sexual. E aí tem graus em que a pessoa consegue ter algum tipo de penetração, mas dói muito, tem muita dor, muito desconforto. E tem graus em que a pessoa não consegue nenhum tipo de penetração. Não só na relação sexual, mas, por exemplo, num exame ginecológico. Né? Não entra um cotonetezinho ali para poder fazer um exame. Então, é uma disfunção que acaba envolvendo muito a parte emocional da mulher também, né? E a gente, normalmente, com um vaginismo, dependendo do grau, a gente precisa estar atuando aí junto com o psicólogo também. E o ginecologista, claro, né? E que tipo de fisioterapia é feita, então? Para um caso de um vaginismo? Então, a gente tem que tentar primeiro criar consciência daquela região, né? Porque é uma contração involuntária, ela não contrai a musculatura porque ela deseja que aquilo fique fechadinho, né? Então, a gente precisa criar consciência daquela região, alongar a musculatura, fazer com que ela perca esse medo de ter qualquer tipo de toque ali na região, de qualquer medo de penetração ali. Então, às vezes, no início, a gente não vai conseguir estar atuando ali no canal vaginal, mas a gente vai estar atuando em outras partes do corpo que vão estar sendo ligadas ali, né? Tudo o organismo é o todo, né? Exatamente. Então, a gente vai fazendo com que essa mulher tenha percepção do seu canal vaginal, aprenda a relaxar. Então, é um trabalho muito bacana, porque a gente consegue ver a evolução que ela tem, a emoção que ela volta a sentir, né? Pelo fato de estar conseguindo ter uma relação sexual, por exemplo, ou de fazer um exame ginecológico que ela não conseguia antes. Então, é uma superação. Sim, e cuidando da sua saúde, que é o grande lance, né? A incontinência urinária, ela ocorre com muita frequência? Bastante. Quais são os tipos de incontinência? Me ajuda. Incontinência. Incontinência urinária. Então, ela é muito comum a ocorrer, né? Mas a partir de uma certa idade ou indiferente? Então, ocorre muito em pessoas idosas, mas estudos estão vendo que cada vez mais jovens também estão tendo incontinência urinária. E alguns estudos estão mostrando que essa incontinência urinária, às vezes, em jovens, está relacionada ao tipo de esporte que praticam também, pelo impacto. Então, a gente acaba orientando que a pessoa que realiza um exercício, que
que seja de alto impacto, que realize também uma fisioterapia pélvica para poder suportar ali aquela carga que ela está levando, né? Então, é comum em idoso, bastante comum, mas também não é normal, que a gente não deve considerar a perda de urina normal, né? Porque a incontinência urinária, ela é qualquer tipo de perda de modo involuntária, né? Segundo a Sociedade Internacional de Continência, incontinência urinária é qualquer perda involuntária de urina, seja ela pequena, moderada ou muito grande. Então, se você está com vontade de fazer xixi e vai ao banheiro e consegue fazer xixi, ok. Mas se você está com vontade de fazer xixi e não é um momento adequado para fazer xixi, você tem que ser capaz de conseguir segurar essa urina, né? Ou se você tosse, você espirra, você precisa manter ali os esfíncteres fechados para poder conseguir manter a continência também. Então, a gente tem esses tipos de incontinência urinária, né? Que é a incontinência de urgência, que é quando a pessoa tem uma vontade muito forte de fazer xixi, e aí ela precisa ir ao banheiro, porque se ela não for ao banheiro, ela vai acabar tendo alguma perda, que seja pequena, média, ou realmente tem gente que perde toda, não consegue manter mesmo. Ou então uma incontinência urinária por esforço, quando ela tosse, quando ela espirra, quando ela pega um peso, acaba ocorrendo a perda. Ou então a pessoa que consegue ter as duas, coitada, né, que é a incontinência urinária mista, né, que é aquela que tem a incontinência de urgência, com a vontade urgente em urinar, e a de esforço, quando tem algum esforço maior sobre a região do abdômen, sobre o assoalho pélvico, e acaba tendo aí o escape. Então, até um certo tempo atrás, era muito comum a gente ouvir que se colocava nos idosos até fralda. E pelo que eu estou entendendo, através dessa fisioterapia pélvica, a pessoa pode voltar a ter uma vida normal? Então, a gente precisa, né, cada caso é um caso, né, e aí a gente precisa ver como é que está o grau de força muscular dessa pessoa, se ela consegue fazer a contração e aí começar a reabilitar aquela musculatura, né? E aí a gente precisa, será que ela consegue sustentar quanto tempo? Por isso que é importante fazer uma avaliação pélvica, né? Porque através da avaliação a gente vai ver se ela tem consciência daquela região muscular, se ela consegue fazer uma contração efetiva, se ela, quanto tempo de sustentação que ela consegue manter ali, se ela consegue relaxar, porque uma musculatura tensa não consegue fazer uma contração tão efetiva como se fosse uma musculatura mais relaxada, né? Uma musculatura tensa aqui, quando contrai, ela não vai contrair tão bem como uma musculatura que consegue ter uma melhor mobilidade, né? Então, tem casos sim que a gente consegue reverter, né? A pessoa precisa ter consciência também e autoconhecimento para a gente conseguir conectar ali com as contrações e o fortalecimento do assoalho pélvico. Gabriela, eu queria muito te agradecer a presença aqui hoje. Queria que você falasse ali naquela câmera onde que você atende, porque eu tenho certeza que vão chegar aqui muitas perguntas que eu vou encaminhar para você. E numa próxima oportunidade a gente estende mais um pouquinho esse assunto, pode ser? Claro. Aquela câmera ali é sua. Então, eu atendo no Espaço Saúde e Beleza, na Galeria Teresópolis, e atendo também essa parte da fisioterapia pélvica, né? E aí eu tenho um programa chamado Programa Bem-Gestar, que eu realizo na Academia Leonardo Magalhães, que é um programa de exercício especializado para gestante. Então, esse exercício é realizado nessa academia. E a fisioterapia pélvica na galeria. E o seu Instagram? Meu Instagram é fisio.gabrielaveiga. E meu WhatsApp é 999059979. Ok, muito obrigada aqui pela sua presença. O programa Atualidades na TV vai para um rápido intervalo, mas você não vai embora não, que nós voltamos já já. De volta com o programa Atualidades na TV. Nesse bloco eu converso com o professor Dr. Nicolas Theodorides. Muito obrigada pela sua presença. Obrigado. Currículo anexo. Tem que se apresentar aqui. Nós brincamos muito aos telespectadores. Sejam muito bem-vindos. Eu fico muito feliz de estar aqui pelo convite. A Rita é minha afilhada na Academia de Letras do Brasil e ela brinca toda vez que vai me apresentar com currículo anexo. Porque realmente são aquelas questões todas que você vai desenvolvendo, trabalhando, independente, né, de remuneração, independente de qualquer coisa. É o gosto, né? É aquela questão, como hoje, né? Assim, dentro de uma perspectiva de entendimento, dia 25, né, de julho é o dia do escritor.
E que é o ser o escritor? Rita, nós já conversamos, eu fiz e tive a oportunidade, você me convidou, de fazer a 4ª capa, né, do seu livro de viagem. Nós estamos trabalhando juntos há algum tempo. Gente, escrever, o médico, a minha esposa é médica veterinária, então ela salva as vidas dos animais. O médico salva a vida das pessoas. Mas, e eu sou professor, aí vocês vão entender o porquê. O professor escritor, ele vai acima da vida, ele vai para a alma, né? Ele vai para aquilo que vai tocar as pessoas para uma coisa que muitas das vezes transcende só aquele momento que acompanha, né? E se eu puder, né, ser uma referência, não sei daqui a quanto tempo, em relação aos meus escritos, hoje eu estou com 11 livros publicados. Isso vai ser muito mais importante do que qualquer retorno financeiro. Sem dúvida, a gente estava até conversando sobre a vida do escritor no Brasil, né? Perfeito. Dentro desses 11 livros, qual o seu tema preferido, vamos dizer assim? Sim, entendi. Bom, eu sou formado em História, eu tenho 4 lato-sensus, 2 em História, 1 em Filosofia, 1 em Sociologia. Eu tenho 2 mestrados, um em História na UFRJ, um outro mestrado na Logos University em Ciências da Religião. Tenho um doutorado na Salgado de Oliveira, na Universo, em História, e tenho um pós-doutorado, que eu terminei no mês, quer dizer, nesse mês, né, um pouquinho antes de viajar. Uhum. Entenderam porque o currículo tem que ser colocado em anexo? Vai, desculpa. Isso é só as titulações, né? Sim. Muito bem. Que é Educação e História. Então, óbvio que a minha área de atuação está dentro desse espectro. Só que eu trabalho dentro disso com um objeto bem definido, que é o espiritismo, né? Uhum. Só que eu fujo das prerrogativas, vamos dizer, tradicionais, né? Então, o livro que eu publiquei no mestrado na Logos University, eu fiz uma retradução do Dante Alighieri. E fiz o livro trilingüe, em português, quer dizer, colocando a língua mater do Dante, né, que é o italiano primitivo, o português e o inglês. Porque eu tinha feito em 2019 um curso online pela Georgetown. E aí eu tive acesso a todo o processo e, sinceramente, até porque eu tenho, dentro da graduação de História, eu tenho uma segunda licenciatura em Português e Inglês e estou terminando na Logos em Antropologia e Religião. Então dando continuidade ao anexo. Ao anexo, Eu tenho facilidade, óbvio, de leitura, de entendimento. E o inglês, por ser uma língua anglo-saxônica, né, não tendo correspondência com a língua latina, que é a nossa língua mater, ela fica, para mim, ficou muito mais fácil de entendimento do que as 3 traduções que eu trabalhei em português. Uhum. Porque, no caso, o inglês, ele te dá um entendimento do geral, né? E dentro desse entendimento do geral, eu pude ter uma liberdade para poder trabalhar. E aí, você tem outros livros também, acho que tese de doutorado, Sim. falando sobre a questão do espiritismo. Sim. Quero tirar uma dúvida. Sim. Espiritismo é uma filosofia ou é uma religião? Ótima pergunta, Rita. Vamos lá. Se vocês pegarem hoje o censo, para quem já esteve em casa, né, aquela pessoa que vai lá, isso aqui, aí tem aquele aspecto, religião. E o espiritismo está lá como religião. Eu, particularmente, Nicolas, tá, eu posso fazer uma ressalva, e isso está registrado na tese do doutorado, que foi publicado no ano passado da Flip. Eu não vejo o espiritismo como religião. O espiritismo, e até Kardec colocava isso, ele é uma filosofia com base científica, entendamos a ciência no período a qual ele está desenvolvendo, segunda metade do século XIX, com proposições morais. O que são proposições morais? É como você se deve se portar frente ao outro. Gente, isso não quer dizer que seja uma religião. Simplesmente utilizar os preceitos. Vamos utilizar os 2 preceitos iniciais. Ame a Deus acima de tudo
e ao próximo como a si mesmo. É difícil? Não é difícil. Mas, se você olhar o Espiritismo dentro da sua pergunta, dentro das premissas, e aí nós aqui no Brasil tivemos, o Brasil mais do que a França, eu posso falar isso com uma base, porque eu tenho família, da minha família grega, eu tenho dupla nacionalidade, que vive ainda tanto em Paris como em Orleans. E eu tive a oportunidade, a última viagem que eu fui foi em 2018, eu já fui na França 3 vezes. As pessoas não conhecem Espiritismo, não sabem o que é, né? E o Espiritismo no Brasil teve uma adaptação sincrética, né? Utilizando o conceito de sincretismo. O que é o sincretismo? É você moldar, né, as proposições espiritualistas. Aí nós temos a questão católica, pela influência portuguesa. A religião afro, né, pelos escravos, quer dizer, não eram escravos, mas aqueles que foram escravizados, que vieram para cá, os indígenas e o próprio preceito trazido da Europa pelo Espiritismo. Isso moldou a nossa característica do Espiritismo. E nós somos hoje a maior referência, né, espírita no mundo, mas com processos diferenciados. Não diferentes. Utilizando um antropólogo já falecido, Clifford Geertz, que ele coloca o seguinte: você não tem uma criação nova, você tem modificação do original. Dentro dessa modificação, dentro da modificação do original, a Jacqueline Stoll, que é uma antropóloga brasileira, ela tem um livro assim, excelente, chama Espiritismo Brasileiro, que é o que nós temos. Então você vai dentro de uma casa espírita, tirando o passe, né? Tirando uma água fluidificada, que seria aquela água benta, o processo é muito parecido, né? Então a pessoa assiste uma missa de manhã, 8 horas da manhã, 10 horas da manhã, está lá na casa espírita para receber o passe. Nada contra, eu entendo perfeitamente. Mas isso é você reduzir o espiritismo dentro das suas perspectivas filosóficas e científicas. Que são muito maiores do que isso. Nossa, Rita, eu vou te falar com sinceridade. A minha ex-esposa, né, a família é espírita, mas era uma espírita católica. Entendeu? E eu nunca gostei, né? Nunca me identifiquei. Quando eu vim para Teresópolis, aí a Tereza, né, minha rainha, minha imperatriz, ela me levou de novo para uma outra casa espírita, a Francisco de Paula, né, onde nós nos conhecemos lá, etc. E ali eu conheci o Sérgio Raggio. E ele é exatamente dentro da linha de raciocínio, né? Filosofia e ciência. E aí eu pude entender o espiritismo dentro de um espectro muito maior. Não religioso. Não religioso. Concordo plenamente. Outros livros, são 11. Fala um pouquinho de outros. Nós Olha, estamos falando sobre o dia 25, não é isso? Isso, perfeito. Que Dia do escritor. Ficou registrado dia do como escritor. Dia do Escritor. Eu tenho um livro, que é o meu 7º, que eu tive muito prazer em produzi-lo e publicá-lo. Pena que eu não tive uma receptividade tão grande quanto eu gostaria. É o livro da minha família, né? E aí vai aqui não só o escritor, mas o historiador. O grego, ele tem no seu sobrenome, no sufixo, o ides, a identificação da origem da família. Então, não sei se os telespectadores já podem ter percebido que muitos gregos são poulos, né? O que é o poulos? É a identificação das pessoas de Atenas, né? O ides, ele não é tão antigo quanto o poulos, porque Atenas, pelo que consta, foi fundada no século X a.C. O ides, ele vai dar expansão, né, dos gregos para o que nós chamamos hoje de Turquia, margeando o Mar Negro, a Itália, dentro da Sicília, e dentro da própria Grécia. Muito bem. O meu sobrenome vem daí. São as pessoas que foram margeando o Mar Negro até o ponto Euxino, como Homero colocava, né? Então,
é muito interessante, e aí vai uma outra questão particular de família, porque dessa questão, além da história em si, né? O meu pai falava que a avó dele, no caso a minha bisavó, só conversava com ele em turco. Aí eu ficava assim, por que conversa em turco? Aí depois que eu fui entender, né, foi fazendo. Porque esse espaço todo, margeando o Mar Negro, é turco. Né? Ele, na guerra turco-árabe, dentro dessa... Em 1919, pós Primeira Guerra Mundial, foi uma das grandes migrações que existiram. Então, os gregos que estavam lá vieram para a Grécia e os turcos que estavam na Grécia foram para o que a gente chama de Turquia, né, que era o Império Turco. Né? E aí meu pai comentava isso, falava comigo e eu não entendia. Aí você vai vendo, né, eu consegui traçar a genealogia da minha família até final do século XIX. Através de álbum de família. Muito legal. Então, esse livro, que o nome do livro é Em Busca da Terra Prometida. Né? Ele comenta exatamente isso. E eu tenho um outro detalhe, que eu fiz a cor do François Docet, uma ousadia de escrita. É você fazer na primeira pessoa do singular. Difícil pra caramba. Porque a maioria escreve ou na terceira pessoa do singular ou na primeira pessoa do plural. Eu escrevi como se fosse o meu pai, porque foi um livro que eu homenageei o meu pai. Meu pai faleceu muito cedo, com 54 anos, em 1997. Eu estou com 58, embora eu sei que eu não pareço, bonitão assim, né? Fala para mim aqui, dentro desse seu contexto histórico, né? Sim. Você escreveu aqui o pós-fácil dessa muito belíssima antologia aqui, que foi a primeira antologia dos escritores da língua portuguesa. Sim. Foi lançado aí no Festival de Inverno, no último domingo, dia 23. E queria que você falasse, assim, rapidamente, como é que foi participar dessa antologia. Perfeito. E o sucesso, né, que foi o lançamento aí, agradecendo todos os presentes. Primeiramente, eu já me desculpei, eu estava em Curitiba. Pois é. Cheguei na segunda-feira, né, dia 24, não pude participar, mas eu tive a felicidade, e está aqui para os telespectadores visualizarem, eu tive a felicidade de escrever o pós-fácil. O pós-fácil é aquilo que já passou, pelo grego o pós, né? O depois. Mas, gente, o pós-fácil, ele é um fechamento. Então, eu ser solicitado pela minha afilhada na LB, né, e companheira na FEBACLA, para escrever o pós-fácil foi uma grande responsabilidade. E aí vai um grande detalhe. Quando nós colocamos a antologia dos escritores da língua portuguesa, colocando Brasil, Portugal e Angola, gente, nós estamos observando um grupo, o português, para quem não conhece, né, é a 6ª língua mais falada do mundo. Tá? Tirando, por exemplo, o inglês como língua universal, um chinês, né, que tem, pela questão de população, a Índia, que já ultrapassou a China, mas o português, pelo processo de expansão marítima, ela é uma língua falada em uma série de lugares representativa de países dentro da África, né, dentro da própria Índia e na Ásia. E o que isso representa? Uma aproximação frente a esses povos todos. Perfeito. Porque o português, ele é uma forma de identificação como língua. E aí, utilizando a história, né, quando a gente fala de Grécia, né, eu não dou aula para 6º ano há um bom tempo, mas quando se fala Grécia, Grécia só foi existir no século XIX. Por dominação turca, né, e por uma série de outras coisas. Por que não se existia a Grécia? Porque existiam cidades-estado. E essa história você vai contar daqui a pouco, depois do intervalo. Tá ótimo, Nós então. voltamos já no Atualidades na TV. De volta com Atualidades na TV, batendo um papo com o professor Dr. Nicolas Theodorides, em homenagem, né,
ao Dia do Escritor. Com certeza. E a gente estava falando sobre a questão da Grécia. Fala para mim, sempre me confunde. Sim. O que vem a ser essas cidades-estado? Perfeito. Por exemplo, nós estamos comentando da antologia dos escritores, que a nossa identificação é o português. Então, as cidades-estado, quando a gente fala de Grécia, né, por exemplo, os alunos do 6º ano, nós identificamos com Grécia, mas Grécia nunca existiu. A Grécia só vai se tornar Estado moderno a partir da guerra com a Turquia em 1831. O que existiu na antiguidade, que nós chamamos de Grécia, é uma identificação muito parecida com isso aqui, a língua e a religião. Tá? Então, as cidades-estado que hoje fazem parte do que nós chamamos de Grécia, se identificavam porque ambos, ou quer dizer, ambos não, todos falavam a mesma língua. E quando não se falava a mesma língua, os telespectadores já devem ter ouvido aquele falar, você está falando blá blá blá. O que é o blá blá blá? Vem daqui, dos gregos. É porque eram os povos que não falavam grego, porque os gregos se achavam o máximo. Eu posso até concordar, porque eu também me acho o máximo muitas das vezes. Então, ou seja, eram aqueles povos que não estavam dentro daquele contexto. E aí aquele lá é o pessoal que fica falando blá blá blá. É e isso? Aí, exatamente. E você veja, Rita, por exemplo, mesmo com a dominação romana, né, a partir de 163 a.C., os romanos, né, de condição, eles contratavam professores gregos para poder orientar os seus filhos. O Alexandre teve como professor Aristóteles. Ou seja, a cultura grega... E aí eu falo uma outra questão. Aí vai a história, gente. A história não é desassociada do nosso presente, né? Nós estamos tendo a Copa do Mundo de futebol feminino. Não existia futebol na antiguidade, mas os Jogos Olímpicos, eles existem desde o século 8 a.C. O primeiro Jogos Olímpicos foi registrado em 776 a.C. por causa de um eclipse. Mas dizem as boas línguas que já existia antes. Ele tem um aspecto religioso, porque era homenagem a Zeus. Nós não temos esse aspecto mais, porque nós somos estados laicos. Mas já existia. Nós votamos hoje pela democracia ateniense. Nós temos a questão do teatro por causa dos atenienses. Mas não é grego, é ateniense, cidade-estado. Vê a diferença? Né? Então, a história, ela explica, como eu procuro mostrar sempre, quem nós somos hoje. E a identificação dessa antologia, ela vai pela questão da língua, porque a língua, ela vai muito mais longe do que a identificação geográfica. Ela vai pela identificação de quem esteve naquele local, como Macau, né? Na China, lá na ponta da China, que até hoje tem a questão do português como forma de identificação étnico-racial. Então é muito importante isso. E o que o professor doutor Nicolas pode falar para a gente que vem aí de projeto? Bienal, vai estar presente, isso. Paraty, como é que está isso? Olha só, vamos lá. Ano passado você esteve na Feira Literária. Estive lançando minha tese do doutorado. Eu fui para Curitiba agora, dia 19 ao dia 23 de julho. Voltei, fui uma homenagem lá da editora, né, a todos, porque eles fizeram 2 anos. E assim, maravilhoso o espaço, o ambiente, toda a questão toda. Eu estou lançando a Antologia da Academia de Letras do Brasil, a 5ª, na Bienal, né, no dia 2 de setembro. E eu não estarei presente, né, porque a minha esposa tem um casamento de uma amiga. Em suma, dia 6 estarei presente lá, porque eu faço aniversário de casamento, 19 anos, com My Queen. Eu estarei lá presente. E eu conversei com o editor porque eu tenho o trabalho, porque aqui no Brasil
o pós-doutorado, ele é só uma titulação, né? Tanto que não entra, eu não vou colocar, sou pós-doutor, o nível máximo é o doutor. E na maioria das universidades você só recebe um certificado, né? A Unilogos com o Gabriel. Gabriel, um abraço, obrigado por tudo. Rita está aqui, né? Só tenho a agradecer a você por tudo. Já foi convidado para vir aqui ao nosso programa, então, conversar conosco. Isso. Ali eu vou receber um diploma, né? Porque a Unilogos ela é bilateral, Brasil e Estados Unidos. E aí vamos lá aos projetos, né? Para o segundo, eu estou terminando a terceira graduação em antropologia, estou só na parte da escrita. E para o segundo semestre, o Gabriel me chamou para coordenar o curso de mestrado e doutorado da Unilogos. Muito legal, parabéns Unilogos, parabéns a você. Isso. Espero estar, quer dizer, acredito que eu esteja à altura, né, para poder fazer esse trabalho todo, que vai ser um trabalho, assim... Desafiador e novo, né? Novo, mas assim, também. Que vai me preencher muito. Sem porque dúvida. No pós-doutorado eu ganhei uma bolsa, né, do Gabriel, com orientação para três alunos, seja mestrandos ou doutorandos. Eu estou orientando 2 mestrandos e um doutorando. E assim, é muito satisfatório, Rita. Aquilo que eu te falei no início do programa aqui, o frustrante de eu ter uma base de conhecimento e eu me senti cerceado de poder fazer essa distribuição. E que o livro, ele me atende a essas demandas. Com certeza. Então, assim, tipo assim, você já ganhou dinheiro com livro? Não, não vou dizer perdi, mas só investi. Mas só o fato de eu estar colocando as minhas ideias, os meus pensamentos dentro dos livros, né, isso para mim já é muito satisfatório. E o pós-fácil, da que eu fui convidado para escrever, que está aqui, né, diferente dos outros, né, ele está colocando um processo da África que é uma corrente teórica sobre o pós-colonialismo, que muita gente desconhece. Que quando se fala de pós-colonialismo, as pessoas pensam em independência das colônias africanas. Não, não é isso, gente. É o que essas independências trouxeram de benefício ou malefício dentro do processo africano. Muito legal. E se você está curioso, então não deixe de ver com o professor Nicolas, procurar no Instagram da FEBACLA Teresópolis, Perfeito. Como adquirir aqui o livro A Primeira Antologia FEBACLA dos Escritores da Língua Portuguesa. Professor Dr. Gabriel, meu padrinho, muito obrigada pela sua presença aqui. Espero que essa seja a primeira de muitas. Perfeito. E muito obrigada por tanto conhecimento, tanta novidade, tanta Fico coisa à disposição, minha afilhada. Assim, compartilhar conhecimento é ótimo. Comemorando o Dia do Escritor, melhor ainda. E estou à disposição. Muito obrigada. Nós Obrigado, vamos gente. para um breve intervalo, voltamos já. Não vai embora, não. De volta para o último bloco do Atualidades na TV. Agora eu converso com a psicóloga Flávia Lopes, que vai falar para a gente sobre assuntos muito importantes, mas eu vou deixar que ela se apresente. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigada pela sua oportunidade, muito agradecida por esse espaço e poder divulgar também a importância do meu profissão, que é a psicologia obstétrica, e a importância da saúde mental materna, que a gente precisa falar e muito. É verdade. Muito Fala obrigada. um pouquinho, quem é a Flávia? Bom, a Flávia tem 2 filhos e sou psicóloga há 10 anos, formada psicóloga clínica, e durante esses 10 anos atuando com a psicologia, depois que eu tive meu segundo filho, que eu fui começando a perceber algumas alterações psicológicas, emocionais em mim, e aí eu achei que alguma coisa estava errada. E aí foi quando eu conheci a psicologia obstétrica. Né? Além disso, eu sou hipnoterapeuta, né, formada pelo Instituto Brasileiro de Hipnose, e aí eu consegui juntar a psicologia clínica e conhecer também, na verdade, acho que a missão que eu tenho, que é ajudar as outras mães, outras gestantes,
tentantes e até os casais, os pais, em poder passar por esse processo que é a maternidade, a paternidade, de forma mais saudável, inclusive até para o bebê. Muito comum hoje ainda a depressão pós-parto? Sim, a depressão pós-parto, além da depressão pós-parto, a gente tem outros transtornos mentais que ocorrem na gestação, mas a depressão pós-parto a gente tem... Oi? Só guarda essa resposta. A depressão pós-parto. Eu vou te perguntar. Você se ajeitou e aí esse O fio microfone apareceu. sou... Não, você pode ficar. Tá. Ah, tá. O microfone começou a aparecer, Tá bom. tá? Tá te apertando? Não, né? tá não. Tá. Aí só você responde a mesma pergunta, tá? Tá. Aí agora ficou bom. Desculpa, tá? Nada. Imagina. Depressão. Pode responder, não precisa nem fazer pergunta não. Depressão pós-parto, não é isso? É. Pode responder. Sim, a depressão pós-parto é muito comum ainda, né? Atinge praticamente 25% das puérperas, ou seja, depois do pós-parto. E temos também a depressão perinatal, que agora alguns estudos científicos nós temos, que mostra que a depressão pós-parto pode estar já ocorrendo durante o período gestacional. Então, ela chega num período crítico, né, mais avançado no pós-parto. Mas temos 25% aí de mulheres em depressão pós-parto, sendo que mais ou menos 15% dessas mulheres não têm acesso a um diagnóstico ou um acompanhamento psicológico para tratar desse transtorno, que é a depressão pós-parto. Além da depressão, quais outros transtornos a mulher pode ser acometida durante esse período? Da gestação ou do pós-parto? Tanto faz. Da gestação, a gente tem assim, alterações emocionais significativas, que são ansiedade, estresse e depressão. A ansiedade, a alta ansiedade, a gente tem mais ou menos aí uns 35% de gestantes que podem passar. Preocupação com o parto, Preocupação medo. com o parto, medo, fatores de risco que são o parto, às vezes é a questão corporal que a mulher tem, que tem algumas mulheres que não se adequam muito, não aceitam muito que estão ganhando peso, porque assim, para o senso comum, né, a maternidade é a felicidade plena, só que não, pelo contrário, a ciência já está explicando que não, porque ela modifica, além da parte fisiológica, biológica, ela modifica todo o aparelho psíquico da mulher, todo o psicológico, emocional da mulher. Então isso vai trazendo às vezes questões subjetivas com relação à mãe, com relação ao pai, fatores que podem contribuir, que seja uma mudança muito grande na vida dela, que está interrompendo às vezes uma carreira ou uma viagem, algo do tipo. Fatores também de risco podem ser a questão do financeiro, que isso afeta muito hoje. Então a ansiedade ela pode estar lá em cima, o estresse pode estar lá em cima porque ela não consegue trabalhar e não consegue às vezes ter uma vida mais um pouco normal por conta dos sintomas da gravidez. Durante a gestação, no período perinatal, a gente acompanha a gestante, que a gente chama de atendimento pré-natal psicológico. Então a gente acompanha a gestante durante esses 3 trimestres e para cada trimestre a gente já sabe o que pode mais ou menos ocorrer emocionalmente com aquela gestante. Por exemplo, no primeiro trimestre, sinais dos sintomas, podem algumas não conseguirem se adaptar, então elas começam a ter mais vômito, a ansiedade começa a aumentar mais, às vezes por conta de que não está sentindo o bebê, então ela acha que não tem bebê, então ela já começa a criar às vezes pensamentos negativos em relação àquela gestação. No segundo, já tem uma acalmadinha na ansiedade, porém, a gente tem a questão corporal, que algumas mulheres não conseguem se adequar, e tá tudo bem, tá natural, é natural Sim. isso, né? Não é todo mundo que está feliz com a gravidez, não é toda mulher que nasceu querendo estar ainda gestante, inclusive, ainda tem essa questão. E no terceiro trimestre, a ansiedade ela pode vir bem alta por conta do medo do parto. Que é Engraçado, bem... você foi tão feliz aqui numa fala sua que me fez pensar. Tem tudo a ver a depressão pós-parto começar durante a gestação, né? Sim. E aí esses sinais que você está falando, acredito que você de casa também, mãe, a gente acaba se identificando e aí consegue entender o porquê depois do parto, parece que caiu o mundo, né? Em cima da gente. E aí o puerpério que eu chamo de uma luz vermelha.
Porque todo mundo recebe o bebê, mas ninguém olha aquela mãe. Exatamente. E nisso é um momento que pode ocorrer algum tipo de transtorno mental. Inclusive, se a mulher já teve depressão anteriormente à gestação, se já teve perdas fetais, né, abortos, isso é um fator prominente que pode dar algum indício de algum transtorno mental durante a gestação ou até no pós-parto. Que aí a gente tem uma psicose puerperal, que vai para além da depressão pós-parto, né? Porque a depressão pós-parto, o que é? Né? Os sinais, os sintomas, que é insônia, irritabilidade, falta de desejo de fazer as coisas, né? Falta de libido sexual. Só que antes do puerpério, a gente tem o chamado baby blues, que dura já aí mais ou menos 45 dias. Então, a gente, como psicólogo, vai começar a observar, né, esses sintomas, esses sinais do baby blues, que é praticamente parecido com o da depressão pós-parto, o pós 45 dias. Que é aí quando aquela mulher já passou do período do puerpério fisiológico da medicina, mas ainda está com choro frequente, está com uma tristeza enorme, culpa, medo, insegurança, né? Então, isso tudo vai passando, sem a gente sem precisar perceber ali, a gente acha que a mulher só está cansada, e às vezes não, a mulher não está cansada, a mulher está passando por algum sofrimento psíquico muito grande. E isso só acontece, me responde, Flávia, na primeira gravidez? Não. Ou pode ser que ela tenha tido, por algum motivo, uma primeira gravidez tranquila, isso pode vir na segunda ou na terceira? Sim. Pode ocorrer tanto na primeira, como pode ocorrer na segunda, na terceira ou na quarta gestação. Ou pode acontecer em todas. Ou pode acontecer em todas. O que acontece é que, para a gente, psicólogo perinatal, inclusive os estudos científicos mostram que estresses, exaustão, aquele chamado maternidade burnout, né, ocorrem muito em multigestas, ou seja, em mais de uma gestação. Você vê aquela mãe com 4 filhos, a gente já, alguma coisa pode estar acontecendo aí que ninguém está percebendo. Então, tanto na primeira como na segunda ou na terceira pode. O que vai ocorrer é a situação vivencial da gestante daquele momento. Né? Para cada mulher a gestação é diferente. Inclusive para a mesma mulher a gestação é diferente. É muito diferente. Então, pode ocorrer ou não. Então, a gente só fica observando, sim, mesmo, onde essa mulher está inserida, onde essa maternidade está inserida, se ela tem uma rede de apoio boa, porque eu falo para o pessoal, meus pacientes, vamos ser mãe? Vai ser pai? Cadê a rede de apoio? Porque é essencial para a mulher, né? É essencial para um pai. Né? Inclusive, homem não gesta, mas 10% dos pais que atuam com as gestantes ali, com as suas companheiras, podem, inclusive, gerar depressão pós-parto. Por incrível que pareça, que quase ninguém está sabendo disso, mas ocorre bastante. Essa depressão, ela acontece com o pessoal que tem mais idade. A gente sabe que a gravidez na adolescência é um fato. Sim. Né? Meninas mais jovens passam por isso também ou só a mulher que tem filho? Eu fui mãe aos 38, né? Fui mãe aos 29 pela primeira vez e depois aos 38. O que foi totalmente fora do cenário, porque na minha época, a maioria das meninas ficavam grávidas aos 19. Se você não casasse até os 22, sim, já era fadado a solteirona, né? Então, assim, a gente sabe que desde aquela época como a de hoje, a gravidez na adolescência é um fato. Isso tem a ver com a idade? Não, isso não tem a ver com a idade. É como eu falei, tem a ver com o sujeito. A gente vai ver o sujeito dentro da sua singularidade. O que a gente vê, assim, quando eu estou atendendo uma puérpera, que é depois já, né, ou uma gestante, eu vejo muito o histórico familiar, em como ela está inserida. Então, a adolescente pode, como também tem muitas adolescentes que tiram de letra, por incrível que pareça. Conseguem ter uma proatividade, uma adaptação, uma plasticidade emocional muito maior que uma pessoa mais
mais velha, uma mulher com mais idade. Porém, isso não quer dizer que ela não vai ter. Sim, não sim. é um fator. A gente não tem como dizer que é isso, né? 100% alguma coisa. O É ser o humano é uma indivíduo. caixinha de surpresa. E assim, a ansiedade pode prejudicar essa gestação, não pode? Pode, a ansiedade, como a ansiedade, estresse, depressão, que a gente chama de alterações emocionais significativas na mulher, ela pode, inclusive, a gente tem o que pode ocorrer, né? Uma pessoa com ansiedade, estresse, depressão, ela pode ter um parto prematuro, ela pode ter um aleitamento, fazer a arte da amamentação com maior dificuldade, o vínculo mãe e bebê pode ficar prejudicado, e isso é essencial porque a saúde mental do bebê acaba ficando prejudicada, o bebê pode nascer com baixo peso, ter complicações, intercorrências durante a gestação, né? Por exemplo, o estresse. A mulher, quando está no alto nível de estresse ao longo da gestação, ela libera cortisol altíssimos. Não que numa gestação normal não vai ser liberada, a gente espera isso, a gente espera ansiedade e estresse. Só que em níveis altos, a liberação do cortisol é tão grande que vai passando para o cordão umbilical do bebê. E isso afeta o psiquismo do bebê. Aquela criança, depois de 1000 dias, a gente vai percebendo se ela tem algum déficit de aprendizado ou no desenvolvimento mesmo dela, né? Isso como é importante a gente cuidar mesmo do início de quem gera a vida ali. Perfeito. Queria saber aonde que você faz esse atendimento, seu Instagram, seu contato. E precisa voltar, porque eu tenho uma série de perguntas que eu não vou poder fazer hoje no nosso programa. Fico feliz. Bom, eu estou atendendo na rua Prefeito Sebastião Teixeira, na sala 112, com o consultório da doutora Juliana Linhares. É no edifício do Cosmopolitan, né? Eu atendo ali a parte perinatal, juntamente com ela. Então, às sextas-feiras eu estou ali. E aí, quem puder, quem quiser... Seu Instagram... Flávia, @ Flávia Lopes, _psi. Muito obrigada pela sua vinda aqui Rita. hoje. Muito obrigada Espero que a todos. seja a primeira de muitas, né? Tomara. O programa Atualidades na TV Muito vai obrigada. ficando por aqui. Agradece a sua preferência, a sua audiência, mas você não vai embora não, porque aqui na Terê FM TV você tem a melhor programação. Boa semana para todos.